Nem todo mundo começa do topo. Aliás, os profissionais mais respeitados da suinocultura quase sempre surgem de onde o chão é de barro. A agenda é imprevisível e o conhecimento técnico precisa andar de mão dadas com a escuta ativa. É nesse cenário que muitos dão os primeiros passos como técnicos, extensionistas, atendendo produtores, resolvendo os problemas práticos e aprendendo na marra o que a faculdade só arranhou. Aos poucos, vêm os contatos, as trocas, a vontade de entender mais que o campo, entender o negócio. E é assim que nasce uma transição rara, mas poderosa, da técnica à estratégia, do suporte à tomada de decisão, do campo ao comercial. No episódio de hoje, você vai conhecer a trajetória de quem viveu exatamente esse caminho, uma história real de evolução, coragem e propósito dentro da suinocultura. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Granja 360. E hoje nós vamos desmistificar a área comercial da suinocultura, que muitas pessoas, muitos profissionais almejam e querem adentrar nessa área, começando como técnico e correndo aí para a área comercial. Tá? Então a gente vai abordar esse tema que é do zero ao comercial. Insights práticos para uma carreira consolidada na suinocultura. Vitor, muito obrigado pela sua participação, a nossa participação em mais um episódio, cara. Que honra, né, cara? Que honra, cara. Estamos aí mais uma vez, né, Léo? Estamos aí mais uma vez. O que achou do tema? Mais um episódio. Esse tema é um tema bem interessante para quem está começando carreira. É isso aí. Para quem quer desenvolver mais um pouco esse lado comercial. A gente sabe que toda profissão, ela de alguma maneira precisa vender, né? Com certeza. Seja a sua imagem, seja o seu trabalho, seja algum produto, alguma coisa nesse sentido. Então, a venda, o comercial, ele precisa estar ali no sangue do profissional. Quem quer se desenvolver, ele precisa entender um pouco desse lado comercial. Então, acho que vai ser um tema bem interessante aí, Leonardo. Com certeza, Vitor. E vale a pena lembrar o pessoal Exatamente. Aí, então, assim, o pessoal que está nos acompanhando aí, já deixa o seu like aqui no YouTube. Se você está com a gente no Spotify, compartilhe esse conteúdo também para mais pessoas. Faça sua inscrição para que a gente consiga atingir mais pessoas, né, Léo? Então, assim, Spotify, YouTube, Instagram, siga a gente aí e faz esse acompanhamento. Toda segunda-feira ali, uma sim e uma não, tem episódio novo. Toda segunda-feira, geralmente 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, o cara saindo pro campo já tem um episódio. Já monta a agenda dele do que ele vai fazer na semana e já coloca no carro ali o som para ir ouvindo esse conteúdo. E siga no Instagram também, o @granja.360, que ali tem corte quase diariamente, né, Vitor? Exatamente. Eu fiquei sabendo que hoje tem um recado especial pro pessoal, Nós temos novidade, tá? Bacana. Cara, assim, quando a gente tem um sonho, é muito importante que as pessoas acreditem no nosso sonho. Tá? E hoje, Vitor, eu tenho um anúncio para fazer para a turma aí que algumas empresas acreditaram no nosso sonho e estão nos apoiando, né, cara? Então, assim, a gente quer oferecer esse episódio para a Zooprofit, que é transformando as bases da natureza em inovações tecnológicas para a produção animal, e também a Guide, Gestão e Desenvolvimento, que é a mentoria que você precisa para transformar a sua equipe em uma equipe de excelência. Cara, estamos aí com esses apoiadores, exato, cara, excelente, apoiadores do nosso podcast. Perfeito, e esses episódios só fazem sentido e só estão no ar hoje graças ao apoio das empresas que confiam e acreditam aí no nosso trabalho. Exatamente, né? É isso aí. E quem que é o nosso convidado de hoje, Victor, então, Leonardo? Então vamos dar sequência aqui. A gente, para falar desse tema da área comercial, a gente não poderia de chamar ele, que é médico veterinário pela UFPR aqui no campus de Palotina, tá? Começou a sua carreira como extensionista lá no ano 2000, então o cara tem experiência. Ele ficou até 2006 como extensionista, depois se desenvolveu profissionalmente, pegou experiência e aí ingressou no ramo, Vitor, de assistência e consultoria técnica e comercial, passando por gigantes empresas do ramo da suinocultura, do agronegócio, e hoje atendendo aí o oeste do Paraná e também o Paraguai. Então, seja muito bem-vindo, Fausto Piles Maluf. Cara, que honra ter você aqui, Fausto. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, cara. Legal, Léo, obrigado. Vitor, obrigado. Muito obrigado mesmo pelo convite, cara. É uma satisfação poder estar com os colegas aqui, né? E parabéns a vocês pela iniciativa do Granja 360, realmente que vem com um viés diferente, né? De conversar realmente com os profissionais do mercado e com um corte diferente, vamos dizer assim, né? Então, parabéns a vocês e muito obrigado novamente pelo convite.
Tá bom? Bola, Fausto. Nós que agradecemos. É uma honra para nós, Fausto. A gente, desde o começo, né, Léo? A gente falou, cara, a gente precisa trazer o Fausto. Tem que trazer o Fausto. E hoje saiu. Legal, hoje legal. A gente conseguiu gravar. Fausto, assim, que bom. Muito obrigado mesmo de coração, tá? Você é um parceiro que está conosco aí no dia a dia. A gente se conhece já tem algum tempo e a gente trabalha junto, então, mais uma vez, muito obrigado. Legal. Fausto, para nós começar o nosso bate-papo, a gente gostaria de ouvir um pouquinho mais, assim, daquilo que te motiva. O que te motiva? O que faz acordar de manhã todos os dias? E também, nessa pegada, conta para nós um pouquinho da tua carreira. O Leonardo já falou um pouquinho, assim, do teu currículo, né? Mas acho interessante tu contar um pouquinho da tua história aí pro pessoal que tá nos acompanhando. Opa, legal, Vitor. Tá ótimo, Léo. Bom, gente, para falar de motivação, eu acho que eu vou começar um pouquinho antes, então, falando da história, né? Porque todos nós temos histórias para contar, né? E são as histórias que nos motivam, que motivam as pessoas que estão ao nosso redor, né? Bom, desde pequena, minha família já vem da área da agropecuária, então a gente acaba estando com eles desde pequeno, participando das atividades, ainda que no meu caso a suinocultura era uma atividade basicamente ali para subsistência, vamos dizer assim, ou para o consumo, mas de qualquer forma, enfim, o gado de leite estava lá, o gado de corte e assim por diante. E aí isso obviamente veio me trazendo aí para medicina veterinária, né? E aí, bom, me formei aqui em Palotina, como vocês comentaram, tive a oportunidade de fazer o meu estágio curricular aqui também na cooperativa, né? E aí, na sequência, então, eu recebi o convite da própria cooperativa para trabalhar, fazer parte do corpo técnico. Num primeiro momento, vocês vejam como é que é a vida da gente, até falando isso para quem está nos assistindo, né? Pela minha formação um pouco mais voltada para a área de bovinos, eu comecei trabalhando com assistência técnica em bovinos. Porém, a região que eu atendia tem uma suinocultura até hoje muito forte. E aí isso acabou me fazendo ter muito contato com a suinocultura, ok? E realmente eu acabei pegando o gosto, vamos dizer assim, né, Vitor? Sim. E aí foi isso que aconteceu. Depois de 1 ano e pouco, 2 anos ali, eu fui chamado pela própria cooperativa para trabalhar exclusivamente com assistência técnica em suinocultura no fomento. Então, isso é algo que eu gosto de falar muito para quem me pede, porque muitas vezes a gente se amarra, né? Ah, não, eu sou médico veterinário, então eu só vou ser isso para sempre. Ou eu gosto de bovinos, eu vou com bovinos para sempre. Então é isso, né, gente? A vida vai nos conduzindo e depois aí de 22, 23 anos exclusivamente com suíno, eu posso dizer para vocês que eu sou muito realizado com o que eu faço, né? E é isso, gente. Então, para dizer um pouquinho para vocês da base do negócio, foi essa, né? E aí durante 6 anos, então, quase 6 anos, e exclusivamente na parte de assistência técnica mesmo, né? Junto aos produtores. E a motivação, agora respondendo a primeira parte da tua pergunta, né, Vitor, Léo, ela vem muito, no meu caso, de gostar de pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de ouvir gente, eu gosto de ajudar gente. E aí, obviamente que os animais estão ali, sim, mas estão sendo conduzidos ou estão sendo cuidados por pessoas. Então, aí que é o grande X da questão, que leva um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, né? A gostar realmente do que a gente faz, né? Essa mistura entre, no meu caso, entre pessoas e os animais, né? Excelente, Fausto. Que legal, cara. E agora, para a gente se aprofundar um pouquinho mais no tema, nós temos aí as pessoas que estão nos ouvindo, né, Fausto? E muitas dessas pessoas, ela tem vontade de ingressar na área comercial, né? Às vezes a pessoa que ou está saindo da faculdade, já tem vontade de ir para a área comercial, ou aquela pessoa que hoje está exercendo a parte técnica, né? Está fazendo a parte de extensão e quer crescer ali para uma área comercial, quer passar para uma área comercial. Fausto, o que você poderia, queria que você contasse quais foram os seus primeiros passos nessa área comercial, como que você fez essa transição da área técnica para comercial e quais são as dicas que você dá para essa pessoa que não sabe por onde começar. O que ela faz para começar na área comercial, para ingressar nessa área. E aí ter uma base sólida, né, Fausto? Eu digo assim, a gente precisa criar uma base para não se prejudicar lá na frente. A gente tem que ter uma base sólida para começar na área, em qualquer área que a gente vai exercer na nossa vida. Quais são os pontos que você pode citar para ajudar essa pessoa? Legal, Vitor. Bom, então falando de novo, né, um pouquinho dessa minha história, desse tempo de extensão, que foram quase 6 anos, né? Então, nesse tempo, realmente, a gente pôde vivenciar muitas experiências técnicas, muitos desafios, que, como vocês mesmos citaram, a graduação, ela te entregou, obviamente, como teoria. Isso aí. Só que, realmente, é só na prática, né, passando pelas situações, vivendo as dificuldades, enfrentando e tentando resolvê-las, é que você vai criando a bagagem, ok? E aí, em paralelo a isso, você tem, obviamente, pessoas que te ajudam, né? Então, no meu caso como extensionista, eu tinha, obviamente,
pessoas de dentro da própria cooperativa e de fora, os parceiros, seja na área de sanidade, de nutrição, etc. e tal, que estavam nos ajudando mesmo, né? Quer dizer, ninguém nasce sabendo. Então, obviamente que eu pude sim contar, graças a Deus, com boas pessoas que me ajudaram nesses desafios. Isso tudo faz a gente crescer e, junto a isso, o mercado também acaba te vendo e te reconhecendo, né? Como um profissional que está ali se dedicando, enfrentando os desafios, tentando resolver, pedindo ajuda e assim por diante. Então, isso tudo, com certeza, foi uma somatória importante, né, Léo? Para que chegasse o momento onde eu tomasse a decisão realmente de sair da área exclusivamente técnica, de extensão e fomento, e migrar para essa área técnica comercial por uma empresa do mercado de nutrição, né? Na época foi a minha decisão, né? Então, essa base de experiência prática realmente valeu muito, né, Léo, para essa tomada na frente. E foi uma decisão difícil para você, Fausto? Você estava ali, você ficou 6 anos dentro de uma cooperativa. Foi uma decisão difícil sair dessa área que você já estava? 6 anos, né, cara? Não é pouca coisa. E ir para a área comercial? Foi, Léo. Foi uma decisão bem difícil, né? Porque, que nem você falou, você está, entre aspas, largando o certo, né? Algo que você está trabalhando, está bem, está contente, por algo que, puxa, é uma experiência nova, né? Onde você sai literalmente de um lado da mesa e vai para o outro. Exato. Onde você passa a ser um fornecedor de alguém ou tentar ser fornecedor de alguém. Então, realmente, foi bastante desafiador, até porque tem a questão comercial envolvida, né? Obviamente que todos nós, como o Vitor citou, vivemos de venda. Mesmo como assistência técnica, você está vendendo o seu trabalho, uma ideia, seu conhecimento, a sua ideia. É isso aí. Então, isso é uma venda, sim, e muito importante, né? Que é um ponto importante que eu quero falar depois sobre isso. Claro. Mas, enfim, quando você entra daí na questão comercial, realmente, é um desafio muito grande e que eu levo comigo até hoje, né? Obviamente, o desafio está aí todos os dias, né? Seja na manutenção de contas, seja na prospecção de novas contas. Então, é isso aí, né, Léo? Bacana, Fausto. Show de bola, cara. Ô, Fausto, sobre essa questão que tu comentou, né, da área comercial, assim, como que tu vê hoje pessoal entrando na área comercial e como que foi a tua experiência de entrar na área comercial naquela época? Tem alguma diferença? O pessoal hoje tem um pouco mais de dificuldade de relacionamento? Como que tu vê esse profissional que está entrando agora na área comercial comparado com a experiência que tu teve lá atrás? Certo. Só para complementar, né, Vitor? Você ter a oportunidade de estar na área técnica antes de migrar para comercial, isso não tem preço. Por quê? Apesar de você estar na área comercial, você tem que obrigatoriamente estar ciente e estar sabendo da área técnica. Não é porque eu vendo um produto que simplesmente eu vou lá oferecer ele sem, obviamente, ter todo um embasamento técnico do produto, mas pensar na aplicabilidade dele dentro da cadeia de produção. Então, se eu não vivo a cadeia de produção, como que eu vou ter embasamento para falar de algo que eu estou querendo vender, um produto que eu esteja querendo vender, né? Então, como você citou antes ali, eu acho que poder passar antes da comercial pela área técnica, na minha opinião, é fundamental, né? Um bom embasamento da área de produção é fundamental para ir para comercial. E para quem está chegando agora, né, Vitor? Que nem você falou, a questão relacionamento é fundamental, ok? Obviamente que quem está saindo da graduação não tem esse embasamento técnico, não tem essa experiência técnica toda de quem já está rodando a campo, ok? Porém, a parte voltada a relacionamento é fundamental, tá certo? E eu estou falando do básico, tá, gente? Né? Infelizmente, às vezes você não consegue, às vezes, nem conseguir, não consegue conversar com a pessoa porque ela nem te olha direito no olho. Ela não te dá um bom dia, uma boa tarde, né? Isso é algo que eu exercito muito, inclusive, falando do dia a dia. Sim. Quando eu encosto em qualquer cliente, alguma coisa assim, que eu estou lá aguardando para ser atendido e eu vejo que tem, por exemplo, estagiários lá aguardando, a primeira coisa que eu faço é sentar com essas pessoas, bater um papo, me apresentar, perguntar o que eles estão fazendo ali e contar um pouquinho do meu começo. E dizer para eles, cara, aproveite isso, o que você está tendo é uma chance de ouro. Eu sei que talvez você não está nem entendendo o que eu estou te falando com essa intensidade, mas, cara, aproveite, cara, que isso aqui não tem preço para a tua vida na frente. Exatamente, isso que eu ia te perguntar, né, Fausto? Como você teve essa experiência da área técnica, foi para a área comercial, tu tem uma bagagem que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco, né, Leonardo? Certo. Queria que você comentasse um pouco para nós justamente isso, com essa experiência,
Como que você consegue construir relacionamento de confiança para os seus fornecedores, para os seus parceiros? Como que você, se até puder dar algumas dicas aí para o pessoal que está nos acompanhando, para realmente construir essa confiança, né? Esse relacionamento com o parceiro. E até também quais são as principais diferenças, né? Que você teve dessa vivência da área técnica com a área comercial. Ok, legal, Vitor. Tá. Bom, gente, vamos lá. Como você bem citou, qualquer relacionamento ele é construído com base na confiança, ok? O relacionamento em casa, na vida amorosa, na vida profissional, a confiança é a base para qualquer relacionamento. E a confiança você não compra, você conquista. E como que você conquista a confiança? É com o passar do tempo, é com o passar das ações, as atitudes que a gente tem, ok? Isso faz com que a gente, entre aspas, prove que a gente está ali com boa intenção, né, Vitor? Então, a confiança realmente é a base para qualquer relacionamento. Seja, como você citou, na manutenção e nas novas contas, você tem que construir realmente, né? E vocês sabem muito bem o cenário de alta rotatividade de pessoas que a gente tem em qualquer setor, etc. e tal. Então, realmente construir relações, né, que são a gente quer que sejam duradouras, com base em confiança, mas com essa alta rotatividade. Então, beleza, você construiu realmente uma relação com o Vitor. Ah, mas o Vitor amanhã pode não estar mais aqui. O Vitor foi lá para São Paulo, para Minas, etc. Tal. Legal, o Vitor vai levar e eu vou levar para sempre uma relação que nós construímos. Beleza, gente boa, gosto dele, o cara empenhado, tal, de confiança, mas ele já não está mais aqui e eu continuo aqui. Então, eu vou estar falando com o sucessor do Vitor que vai sentar na cadeira dele no dia de amanhã. Mas é isso aí, esse é o desafio da gente. Mas é isso, gente, a confiança é outra coisa importantíssima, né? É demonstrar, como eu falei antes, eu gosto de pessoas. Então, eu sou verdadeiro no que eu pretendo fazer, no que eu pretendo conversar, e eu me importo com as pessoas. Isso eu acho que, para mim, não tem preço. Eu posso não ser o amigo de sentar com o Vitor na casa dele e comer um churrasco com ele. Mas do tempo que eu estou com ele, que eu estou convivendo com ele, eu procuro realmente ser verdadeiro com ele e me importar com ele e tentar ajudá-lo nas dificuldades que ele tenha, seja quais forem, né? Ô Fausto, e quando tu comenta dessa questão de confiança, até anotei que confiança não se compra, confiança se conquista, né? Eu queria tentar entender um pouquinho assim, Fausto, se você teve algum mentor, alguma pessoa que te ajudou, se teve alguma história de motivação que te inspirou para atuar, porque assim, de fato, realmente a gente, estando no dia a dia contigo, a gente percebe, né, o quanto que tu tá disposto ali a servir, a ajudar, a ter esse senso mesmo, igual tu comentou, né, de ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Isso. Tem alguma história, tem alguma coisa que tu gostaria de compartilhar conosco, que te inspirou, que te motivou e que te trouxe essa mentalidade? Certo. Bom, Vitor, eu acho que a principal história, a mais importante história que eu tenho para contar, vem de dentro de casa, né? Onde todos nós temos a nossa primeira base, que são nossos pais, né? Então, acho que isso realmente eu posso dizer que eu devo muito aos meus pais, pelo exemplo que eles foram para mim. E são até hoje, né? Estão vivos também, estão bem. Então, esse realmente eu acho que é o grande exemplo, né? Ver a forma como meu pai conduzia os negócios dele, a minha mãe como professora, como dona de casa, enfim. Então, acho que esse foi o primeiro grande exemplo que a gente traz, que é de dentro de casa. E aí depois, né, Vitor? Obviamente que durante a graduação ou depois de formado até, você começa a conviver e ter alguns colegas também de profissão, né, em que você começa a pensar atitudes interessantes dessa pessoa, admirar essa pessoa por algumas questões dela. Então, eu acho que é uma somatória, mas que veio de uma base familiar, realmente, né, Vitor? Então, por isso que a gente sempre fala, né? A família é a base de tudo. Nós somos o espelho dos nossos filhos. Como eu quero um filho melhor, se ele me vê fazendo algo que não é conveniente ou não é justo, então, acho que a base é essa, né? Depois de adulto, beleza, meu filho vai ter a independência dele, vai ter a vida dele para fazer. Mas o primeiro espelho é o pai e a mãe, né? Interessante. É isso aí, né, Léo? Legal, Fausto. Ô, Fausto, e você comentou um pouquinho sobre confiança, né, cara? Garantir a confiança da pessoa, daquele cliente.
Tem aquele livro que é bem famoso do Dale Carnegie, Certo. que ele fala, o livro é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, né, cara? Esse livro é muito bom. Exato. E ele fala de uma técnica bem interessante, que é demonstrar interesse genuíno pela pessoa que você está conversando. Isso é bem legal. Isso. Fausto, você usa essa técnica e você tem mais algumas técnicas ali naquele bate-papo, no dia a dia. Você comentou, tem que garantir a confiança da pessoa. Certo. Quais são as suas principais técnicas práticas que você adota no dia a dia ali para conseguir a confiança dos seus clientes e prospectar novos clientes? Certo. Léo, assim, ó, de novo, né? Vamos lá. Primeira coisa, gostar de pessoas. Legal. Né? Porque se eu não gosto de pessoas, eu vou precisar, pela minha função, estar conversando com os clientes, com os técnicos, com os prospectos, mas de uma forma talvez que não seja muito fluida, não seja muito espontânea. Mas eu gosto. Então, isso para mim não veio da literatura, vamos dizer assim, né, Léo? E essa questão do se importar, realmente é algo que todos nós queremos, né, Vitor? Quando alguém está conversando conosco, né? Eu vou no médico porque eu não estou bem. Bom, eu quero que o médico se importe comigo enquanto eu estou falando com ele, explicando meus problemas, etc. e tal, né? Todo mundo gosta de ser bem tratado ou de ser ouvido, né? Por quem está ali com ele, né, Léo? Então, isso, para mim, é fundamental, de novo, né? Independente do mentor e tudo mais, né? Então, eu acho que isso realmente é algo que soma muito, né? A pessoa que está comigo está vendo que eu realmente estou me importando com ela, com o problema que ela tem, com o desafio que ela tem na produção, etc. e tal. Então, acho que isso realmente é o principal, né? E aí, obviamente, que nem você falou, isso acaba mostrando para ela, né? Ela vai me dar um voto de confiança, porque ela está sentindo isso em mim, que não é algo estruturado, algo pensado para agradar o público-alvo, vamos dizer assim. No meu caso, realmente, eu vejo isso como real, é o que eu faço na minha vida, pessoal, profissional, de amigos. Então, é a maneira como eu trabalho mesmo, né, Léo? Interessante, isso Fausto. aí, né? Fausto, eu, quando extensionista, eu gostava muito de uma técnica que o pessoal fala muito, é aquele minuto de ouro, né? Vou chegar na propriedade, Isso. Aliás, eu saí da propriedade e eu escrevi tudo que eu conversei com o produtor, né? Eu escrevi o nome do cachorro, o nome do papagaio, o nome das filhas, dos filhos do produtor, da esposa. E quando eu volto, eu leio também, claro, os desafios que eu vi ali na granja, Exato. né? E quando eu volto ali, eu paro um minutinho antes de chegar na propriedade e leio esse minuto de ouro para saber direcionar a minha visita. Você utiliza isso na área comercial também, cara? Isso é do seu dia a dia? Você estuda os seus clientes ali antes de prospectar ou antes de manter um contato? Isso faz parte, realmente faz a diferença no dia a dia, Fausto? O planejamento da visita, né, de maneira geral, né, Léo, ele é muito importante, ok? Então, quer dizer, eu saí da visita anterior, né, Léo? Então, eu levei alguns deveres de casa, por exemplo, que eu preciso retornar para esse cliente. Então, esse planejamento já foi todo concluído, eu estou voltando, por exemplo, para entregar algo que eu fiquei devendo para ele na visita anterior, né? Então, isso, com certeza, faz parte do negócio. Porque, de novo, né? Eu acabei de sair do Vitor lá, semana que vem eu volto lá e pergunto para o Vitor a mesma coisa que eu perguntei semana passada. Sim. Ou nem lembro o nome do Vitor. Poxa, Sim. aí é impossível um negócio desse, né? Sim. Obviamente que a gente não é obrigado a saber o nome de todo mundo, de todas as contas e tal. Mas isso aí é fundamental, né, Léo? Com certeza para você demonstrar o interesse mesmo, né? Só que, de novo, no meu caso, ele é um pouco mais natural do que programado, entendeu? Isso para mim está claro. Isso para mim está muito claro, né? Obviamente que a relação se aprofundando, você vai ligando mais informações e tudo mais, né? Mas, se me permite, eu vou tocar num ponto importante. A gente, no dia a dia da nossa visita técnica ou visita comercial, na nossa correria e tal, a gente acaba, muitas vezes, esquecendo que quem está do outro lado da mesa é uma pessoa, cara, que tem os seus problemas, que tem os seus problemas em casa, problema financeiro, problema de saúde, meu pai está no hospital. E aí, de repente, né, Léo, eu chego na visita sem saber, talvez, de algumas informações, mas eu já vou tentar ir direto ao ponto que me interessa. Poxa, mas e esse cara ali que está ali do outro lado me ouvindo? Ele está realmente com a cabeça em mim naquele dia? Ele está com algum problema? Sabe? Então, isso também nós temos que lembrar muito, sabe? Que é pessoas falando com pessoas, né? Não são máquinas aqui. Então, nós temos que lembrar muito disso também, né, Léo? Você tem que saber o momento certo, né, Fausto? De quando abordar aquela pessoa, quando dar seguimento. E acontece ou não, de muitas vezes ali você perceber, você mediu a febre ali, cara, eu acho que não é o momento, você só se retirar, né, Exatamente. A gente tem que entender isso, né, Léo? Com então, certeza. isso é muito importante também, né? Saber perguntar, vamos dizer assim, para ele, né? Tá tudo bem contigo? Tudo bem com a família? Tá beleza? Quer dizer, que
Daí numa dessa o cara não tá bem. E ele às vezes fica até envergonhado de te falar alguma coisa, Sim. porque ele agendou contigo, daí fica... Não, e bem pelo contrário, né, cara? Problemas podem acontecer, imprevistos podem acontecer, e nessa hora vai da sensibilidade de cada um, né? Não, perfeito, Fausto. E assim, eu já fiz algumas leituras sobre a área comercial e um livro que eu gostei bastante foi Os Segredos do Lobo. E ali ele fala justamente a questão de confiança, né? Então, existem 3 pilares de confiança para a gente vender alguma coisa. Uhum. Então, no primeiro ponto, a pessoa ela precisa confiar no produto, Certo. confiar na empresa Ok. e confiar no vendedor. Exato. Então, para uma venda acontecer, basicamente, a gente Isso. tem que aumentar o nível de confiança nesses 3 pilares. Exato. Se a venda não aconteceu, é porque em algum desses pontos Isso. a confiança ainda não se atingiu. É isso né, aí, Fausto? Vitor. E Exato. aí eu queria ouvir um pouquinho de você, indo um pouco por essa linha da questão de alguns indicadores, de algum monitoramento, de algum acompanhamento que tu faz. Sim. E já voltando também para essa questão que tu disse que as relações são de pessoas, por mais que muitas vezes, né, a gente ache que não vou comprar de tal empresa, não vou fazer relação com tal empresa, mas não. Os relacionamentos se constroem entre as pessoas, né? Exatamente. São as pessoas que fazem as transações, que Exatamente. fazem o negócio acontecer, né? Exato. Então, como que tu, pensando em contratações, em perfis de pessoas, e também em cima desses 3 pontos que eu comentei, confiança na empresa, confiança no produto e confiança no vendedor, Exato. como que o mercado hoje vê o perfil dos possíveis profissionais que vão atuar na área? Como que vocês também divulgam um pouco esse conhecimento entre essas áreas? Se puder comentar um pouquinho para nós sobre esses pontos, eu acho bem, bem bacana. Legal, Vitor. Tá. Bom, bem citado por você, né, Vitor? Nós somos embaixadores, ok? Perfeito. De uma marca, ou de uma empresa, ou do nosso próprio trabalho como extensionista. Então, a primeira coisa, né, voltando a falar de confiança, como eu falo para a turma, é no RG. Eu só Exato. tenho o meu RG. Exato. Eu posso ser bonito, feio, branco, negro, alto, baixo, não importa. Se eu perdi a confiança no RG, já era, cara. Eu posso estar lá vendendo o produto mais consolidado do mercado. Mas se o cara não gosta de mim e não confia em mim, esquece, cara. Esquece, vai ser pouco provável. Ele até pode comprar por uma necessidade dele, mas porque não tem outro que possa vender o mesmo produto para ele. Mas senão ele não vai comprar, né? E aí, nós como RG, levamos as nossas bandeiras das empresas que nós trabalhamos, dos produtos ou dos serviços que nós prestamos, né? Então, isso tudo realmente tem que andar junto. E é que nem você falou, como que você aumenta o nível de confiança na marca que você leva ou no produto que você leva? Aí você tem algumas ações para demonstrar isso, né? A empresa que eu trabalho se preocupa com, no meu caso, por exemplo, lá, com muita pesquisa e inovação. Então, nós temos áreas importantes da empresa, um investimento altíssimo em pesquisa e inovação, para que a gente possa trazer para o mercado algo que já está consolidado internamente. Não é uma promessa de resultado, mas é para dizer, olha, nós testamos e retestamos com rigor científico, etc. e tal, então a gente tem para vocês aqui algo que está consolidado. Obviamente que a decisão final é tua, mas está consolidado. A empresa, como é que é a empresa que você trabalha? A empresa que eu trabalho é consolidada no mercado, já está há 80 anos. Quer dizer, então, você tenta trazer níveis de confiança em empresa, em produtos, mas, de novo, né? Volta para as pessoas, tá vendo? Sem Exato. a confiança do representante ou do RG que está lá, a coisa não evolui, não adianta, né? Então é por aí. E aí, para quem você falou, para quem está nos ouvindo, para quem está chegando agora no mercado, refletir muito nisso, né? Nós levamos junto conosco um sobrenome, que é o sobrenome da empresa que a gente trabalha, tá certo? Então é o Léo da cooperativa, é o Fausto da empresa X. Então, lembrem sempre disso. Das 8 às 6, nós estamos levando o sobrenome. Mas das 6 da tarde até o outro dia, às 8 da manhã, nós estamos levando igual. Exato. Ok? Então, isso é importantíssimo para que cada um pense e repense as suas atitudes, dentro e fora do horário comercial. Com certeza, Fausto. Fausto, cara, teve algum momento dentro da sua carreira na área comercial que você passou por um desafio? Você comentou, né? O cara tem que confiar no RG. Mas Isso. você teve ali um desafio, um mal-entendido, a pessoa
não foi muito bem com a sua cara, não... Você Sim. sentiu uma dificuldade, sentiu uma barreira de conseguir prospectar aquela pessoa, aquele cliente. Certo. Teve algum momento que você passou por isso? E o que você adota normalmente para contornar essa situação, Fausto? Certo, Léo. Sim, que nem você falou, né, Léo? Nenhum de nós aqui vai conseguir agradar a todos, né? Isso aí. Então, seja por uma questão pessoal, seja por uma questão profissional ou mal entendido, como você citou, né, Léo? Isso sim, acontece e acontece com todos nós, né? Eu acho que o importante de tudo é a gente parar e refletir de volta, né? Puxa, mas aquela situação lá que não ficou bem resolvida, como eu poderia fazer para tentar resolvê-la, não a ponto de, por exemplo, o prospecto voltar a comprar de mim, não é isso, mas pelo menos para deixar claro para ele que se houve algum mal-entendido, não foi com essa intenção, alguma coisa nesse sentido, para que ele não durma mais preocupado que o Fausto ou com a empresa que o Fausto trabalha, enfim, deixou a desejar, alguma coisa assim. Eu acho que o melhor caminho é a conversa, é o diálogo, tentar esclarecer algo que possa ter ficado como um mal-entendido, né? Esse é sempre o melhor caminho. Ô Fausto, você tem orgulho de ser chamado de vendedor? Você tem orgulho? Olha, cara, eu sou vendedor, sim, né? Só que eu tenho um viés muito técnico, Sim. vocês sabem disso, né? Mas eu tenho orgulho, porque eu me esforço para ser um bom vendedor técnico, Sim, né? Não exato. simplesmente um cara que está lá para empurrar algo, vamos dizer assim. Eu acho que, assim, vendedor é uma das profissões mais genuínas que a gente tem hoje, cara. Eu, assim, sou muito fã, realmente, de quem atua nessa área. Não Certo. só numa área de vendedor, vamos dizer, da nossa área veterinária, suinocultura, Isso. mas eu acho que como um todo, né? Porque o vendedor é Isso. aquele que está ali para servir, é aquele que está ali para resolver problema, Exato, é aquele que está ali para dar uma condição de vida melhor para o outro, né? Aquele que Exato. realmente pensa no outro. E assim Exatamente. como o sangue, né, Fausto, ele é inevitável nas mãos de um médico, a graxa é inevitável nas mãos de um mecânico, Isso. o não, ele é inevitável na vida de um vendedor. Exato. Né? É E isso aí eu queria levar um pouco a conversa para esse viés. Como que é lidar com os nãos que a vida Isso. lhe apresenta, né? Exato. Então, assim, eu queria entender um pouquinho que você comentasse como que é lidar com os nãos. Isso. E a gente sabe que a venda, ela só começa a partir da primeira objeção. Exato. E como que você contorna essas objeções no seu dia a dia? Certo. Conta um pouquinho para nós sobre esse. Legal, essa bacana. parte. Bom, na verdade, né, Vitor, a primeira coisa é tentar conhecer e entender bem quem está do outro lado da mesa, tá certo? Né? Então, quanto mais informação a gente tiver, no bom sentido realmente, para que a gente consiga propor ou explorar algo que esteja, vamos dizer assim, incomodando, vamos falar assim, o prospecto ou o cliente, tá certo? Então, aonde dói, né, Vitor? Eu acho que é a grande questão. Então, depois desse primeiro passo, que é entender a pessoa, conhecer a pessoa começar a gostar de ti também, né? E passar a confiar em você, é aí que você vai partir para uma próxima etapa, tá certo? Como é que eu posso chegar numa primeira visita com o Léo, que eu nem conheço o Léo, e já chegar em 5 minutos querendo oferecer algo para ele? Isso não existe, né? Sim. Então, a primeira coisa é essa etapa inicial ali da gente começar a fazer os contatos, se aproximar da pessoa, começar a criar algum vínculo com ela, no bom sentido mesmo, né? E é um vínculo que, num primeiro momento, é distante, porque você não conhece direito a pessoa, nem nada. Então, e a partir daí, desses laços que começam a se criar de afinidade e de confiança, você começa a tentar verificar algo mais voltado ao que você tem para oferecer, né? E aí, nessa hora, a gente percebe muito, e eu acho que é algo que também, para nós todos, é um pouco comum, que é o não querer se expor, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu preciso fazer uma planilha em Excel. Eu sei que o Léo cobra no Excel. Puxa, mas como é que eu me exponho para o Léo dizendo, Léo, você me ensina a fazer uma planilha em Excel? Né? Eu fico meio acuado em me expor. Mas, na verdade, é o contrário, cara. Se o Léo sabe e o Léo me considera, para o Léo vai ser um prazer me ensinar. E para mim, vai ser um prazer aprender com o Léo. Porque nós temos uma relação, né? Então, diferente de pegar e ir lá num buscador lá e clicar lá como fazer uma planilha de Excel, eu prefiro sentar com o Léo. Tem gente que não, prefere ir lá, dar um Google lá e pronto, né? Resolve o seu problema, né? Mas, enfim. Então, extrapolando esse exemplo que eu dei para o dia a dia da convivência ali dos nãos,
é mais ou menos por aí, né? É tentar realmente entender a realidade, tentar descobrir, no bom sentido, o que está afetando, vamos dizer assim, a produção ou a produtividade daquele cliente, por exemplo, que é o nosso caso, para tentar, com isso, propor algo mais assertivo, ok? Eu não posso chegar para o cliente e propor algo, diversas soluções aqui para ele, se eu não sei direito aonde que eu poderia atuar. E é nessa hora que muitas vezes o não vem, né? Porque você não sabe direito ainda, você não tem intimidade direito ainda com ele, então nessa hora a gente sai um pouco frustrado. Mas a ferramenta que nos motiva a melhorar nessa relação para tentar conseguir o sim, nem que seja pela informação que eu gostaria, não que ele vá, com base nessa informação, comprar algo de mim, mas para tentar contribuir com o negócio dele realmente, né? Legal, Fausto. Fausto, assim, a gente sabe que assim como a suinocultura, a área de venda, ela também está oscilando sempre, né? Você tem que lidar com as dificuldades, lidar com os nãos, como o Vitor bem disse. A suinocultura ela também está sempre em transformação. A gente nunca tem certeza do que realmente vai acontecer no ano seguinte, daqui 2 anos. A gente tem previsões, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Exato. Como que você se mantém atualizado, Fausto, sobre o mercado? Quais são as técnicas que você utiliza para se manter no segmento correto, saber o que falar para os seus clientes, o que você utiliza, quais são as técnicas para se manter atualizado, Fausto? Legal, Léo, bacana. E entender as necessidades, né? Entender as necessidades do seu cliente ali. Isso, exatamente, né? Então, o que você falou, além das reuniões constantes com os clientes, né, para atualização de informações, atualização de índices zootécnicos, metas, etc e tal, a gente tem dentro de casa, né, uma equipe multidisciplinar na empresa que eu trabalho. Então, a gente tem fóruns técnicos internos, onde são discutidos assuntos mais técnicos, assuntos de mercado. Trazemos consultores também do mercado para conversar conosco também sobre essa parte de mercado, tendências e assim por diante. E além, obviamente, da vasta literatura que a gente tem disponível hoje, né, Léo? Então, obviamente que não dá para confiar em tudo, né? Que tem gente aí que parece que tem bola de cristal. Então, mas enfim... ler isso, tentar filtrar, obviamente, né? Porque informação tem muito hoje, né, gente? Tem muito. Então, para que lado seguir, em quem confiar? Esse eu acho que é o grande desafio quando você pensa em algo que está disponível na rede. Vamos pensar assim, né? Mas dentro de casa, realmente, a gente é muito bem servido nesses pontos que eu citei anteriormente para vocês. Então, isso tudo, e como a empresa atua, né, a nível de Brasil e fora de Brasil, então a gente acaba realmente ouvindo diferentes realidades, diferentes tendências, e vai filtrando, e vai entendendo, e vai conversando. E é isso aí. E a gente vai se atualizando dessa forma, né? Para poder, que nem você falou, tá sempre um passo à frente aí, tentando auxiliar os nossos clientes, né? Excelente. É isso aí. Ô, Vitor, eu tô com dó, cara, de terminar o nosso bate-papo com o Fausto, cara. Se tem mais alguma pergunta para ele, mas... A gente teria um mundo de perguntas, né, cara? A gente começa a extrapolar o tempo. Gente. Mas assim, Fausto, é uma honra, cara, ter tido todos esses insights que você trouxe. Foi realmente uma aula pra gente, né, cara? Bacana, e esperamos que tenhamos uma próxima oportunidade, né, Vitor, de conversar com o Fausto aí. Opa, bacana, e aí vamos pedir pro Fausto deixar um conselho, né, Vitor? Perfeito, Fausto. A gente, assim, sempre finaliza o nosso podcast com um conselho que você daria para alguém da área. No nosso caso aqui, é para o pessoal que está começando do zero, né? Bacana, realmente, como está o nosso título de hoje, do zero ao comercial. Bacana. Então, qual o conselho que você deixaria, Fausto, para esse pessoal que está saindo da universidade, para esse pessoal que está na área técnica e quer fazer uma migração para a área comercial? Legal. Deixe para eles aí alguns insights. Bacana, gente. Bom, Léo, Vitor, muito obrigado mais uma vez então pelo convite, né? Estou à disposição de vocês aí, com certeza, e agradeço muito mesmo pelo convite. E para quem está saindo, para quem já está trabalhando, enfim, eu acho que, para mim, a grande receita é essa, gente. Gostar de gente, se importar com gente e aproveitar as oportunidades aonde você está. Eu estou iniciando minha vida profissional, ótimo. Aproveite quem está do teu lado ali, cara. Na empresa que está trabalhando, na assistência, seja onde for. Aproveite as oportunidades, sabe? Converse, peça, eu não sei isso, você me explica. Não se acanhe, não tenha vergonha. Explore isso, porque isso não tem preço. Você está ao lado de alguém que possa te passar algo de informação, de novidade, isso não tem preço. Então, aproveite, cara, aproveite. Não tenha vergonha de perguntar, né? É isso aí. Tá bom? Show de bola, Fausto. Legal. Muito obrigado pela participação. Show de bola. E agradecer, né, Vitor, mais uma vez a Zooprofit e a Guide Gestão e Desenvolvimento por patrocinar e ajudar e acreditar nesse sonho do podcast. E
falar pro pessoal mais uma vez, né, Vitor? Não deixar de curtir aqui, compartilhar o vídeo, tanto você que tá ouvindo no YouTube, você que tá escutando a gente no Spotify, e nos siga nas redes sociais, né, Vitor, também. É isso aí, show de bola. E vamos finalizar com aquela frase que o Fausto trouxe, né? Confiança não se compra, confiança se conquista. Fausto, muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, Valeu, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigadão, Até mais, Fausto. pessoal. Tchau. Valeu. Até mais.